Olá! Que bom estar mais uma vez aqui com você. E já para começarmos, quero mandar aquele abraço para algumas pessoas que são muito queridas e que estão sempre aqui nos respondendo, mandando os feedbacks, sugerindo temas. Então é o seguinte, vou mandar um abraço aqui primeiramente para a Marlúcia, em Montes Claros. A Marlúcia, lá no bairro Edgar Pereira. Muito obrigado, viu, Marlúcia? Também poderia deixar de mandar um abraço para minha tia Tida, lá em Betim, né, na Grande BH. Obrigado, viu, tia? E também lembrar aqui da minha tia Rosa. Hoje mandando um abraço aqui para as tias, né? A tia Rosa, na cidade de Corinto. E para fechar, mandar um abraço também ao Selmo, lá em Paracatu, um amigo nosso e antigo. Um abraço, Selmo. E também lembrar vocês, todos vocês que assistem, que nos acompanham aqui, isso realmente eu fico feliz, fico satisfeito por isso. Espero também que você esteja tirando algo, esteja aprendendo. E com isso também outras pessoas que não conhecem o canal, que não conhecem as nossas reflexões, elas podem passar a conhecer. Mas para isso é interessante e importante que você, quando você assistir aqui a esse vídeo, a essa mensagem, que encaminhe para essas pessoas, para outros amigos, porque assim o canal ele tende a crescer ainda mais e com certeza a gente pode alcançar muito mais pessoas, levando uma mensagem, uma palavra positiva, que com certeza este é o nosso objetivo. Então agora vamos pensar o seguinte, vamos refletir aqui. Na verdade, na vida, muitas vezes nós passamos por algumas situações complexas, às vezes nós temos algumas perdas, às vezes algumas dores emocionais. Isso, às vezes, pode sim tirar o nosso chão. E às vezes nós não sabemos o que fazer. Como lidar com essa situação? Com certeza você já passou por situações assim, eu também. E nesse sentido eu pergunto, como vamos agir neste momento? E a palavra justamente é essa. Como nós vamos agir? Qual a nossa atitude? Havia um velho mestre, e esse velho mestre chegou para um jovem que estava triste, acabrunhado. Ele pediu para que esse jovem, para que ele pegasse um punhado de sal na mão e colocasse essa mão cheia de sal dentro de um copo com água. E pediu àquele garoto, aquele aprendiz, para que tomasse a água. Posteriormente a isso, após ele ter colocado esse sal na água. E o menino tomou, aquele rapaz tomou aquela água. O mestre então perguntou para ele: meu jovem, qual é o gosto? Qual é o gosto dessa água? Qual é esse sabor? E ele disse: ruim. E após aquele momento, os dois foram caminhar, mas antes disso, o velho mestre chegou para ele e disse: pegue mais uma vez, enche a sua mão de sal e vamos caminhar. No caminho, eles ficaram em silêncio, mas o mestre pediu a ele que ele então jogasse aquele sal que estava na sua mão em um lago que eles avistaram por ali. Então o garoto, o aprendiz, fez aquilo, foi lá e jogou aquele sal na água. Após aquele momento, o mestre voltou-se para aquele jovem novamente e pediu para que ele então tomasse daquela água, da água do lago. Então o menino pegou com as mãos, levou até a boca. Enquanto ele tomava aquela água, e a água escorria pelo seu queixo, pelas suas mãos, o mestre então falou para ele: então, qual é o gosto? Como está essa água? Qual é o sabor? E o jovem disse: bom,
o gosto normal, comum. Nesse momento, nós temos aqui, né, um grande aprendizado. Na verdade, esse mestre, naquele momento, ele volta e chama aquele jovem, senta-se com ele e toma as mãos desse jovem e fala para ele: na vida, as nossas dores, né, elas não mudam, mas sim a dor da vida, ela pode ter um outro sabor dependendo de onde nós a colocamos. E nós podemos, por exemplo, então o que nós podemos fazer? Nós podemos então, ao vivenciarmos situações assim, nós podemos dar sentido maior ao que está ao nosso redor. Por quê? Porque assim, na verdade, nós vamos compreender que vamos dar mais valor ao que nós temos do que aquilo que nós não temos, do que aquilo que nós perdemos. E nesse sentido, ou em outras palavras, nós vamos observar que podemos então deixar de ser copo para sermos então lago. Olha só que interessante. Às vezes, nós damos mais valor na vida ao que nós perdemos. E ficamos lamentando, ficamos choramingando, ficamos tristes com aquilo que nós perdemos e esquecemos de tudo que nós temos. Esquecemos do que está ao nosso redor. Esquecemos de levantar os olhos e verificar a grande possibilidade que temos conosco. E a gente fica com aqueles olhos fechados, com aquela visão turva, fincada naquela mesma situação. Interessante dizer que há um pensador, conhecido de todos nós também, Leonardo da Vinci, e ele nos fala que o segredo da superação está em aprendermos a usar a dor e transformá-la em poder. Porque o nosso maior obstáculo pode sim se tornar a nossa maior força. Olha só que interessante. Às vezes é nesse momento, é nessa hora que você pode ressignificar tudo isso que você está vivenciando. Você pode transformar isso. E o que nós podemos compreender é que a resiliência, por exemplo, ela se trata disso. E nós compreendemos que nós vamos encontrar desafios, e quando nós ressignificamos, nós podemos modificar, transformar esses desafios, superar esses desafios na nossa vida. Interessante que a resiliência é justamente isso. Às vezes você passa por uma situação que te deixa fora de si, mas em outro momento você pode retornar a um momento, você pensa assim, não, voltei ao que eu era antes? Não. Agora eu posso ser uma pessoa muito melhor porque eu aprendi com tudo aquilo que eu vivenciei, com tudo aquilo que foi desafio, com aquela dor emocional, com aquilo que eu perdi, eu então aprendi com isso. O próprio Nelson Mandela tem uma frase riquíssima que ele diz que se em algum momento nós não vencermos, nós podemos aprender. Então a gente nunca perde. Ou a gente vence, ou a gente aprende. E é nesse sentido que, às vezes, pode ser que é nessa hora que você vai estar em crise. Você vai se ver ali fraco, vai se ver impotente, vai se ver em uma situação sem saída. Em Provérbios nos diz justamente isso, que nós conhecemos uma pessoa, conhecemos sim, um ser humano, um homem, uma mulher, quando ele está em crise, que ele vai provar realmente o seu caráter, que ele vai provar os seus valores, ele vai provar ser quem ele é. E ainda assim, nesse mesmo sentido, Platão nos diz que nós não devemos esperar uma grande crise na nossa vida para nós compreendermos aquilo que é importante para nós.
E às vezes nós ficamos deixando as coisas que são importantes para depois, e só quando acontece uma grande crise, quando algo realmente nos abala, é que a gente compreende, nossa, essa pessoa, ela era tão importante para mim, nossa, esse trabalho era tão importante para mim, este projeto era tão importante, e só agora eu pude ver, eu não dei valor àquilo que era tão importante, aquilo que era tão relevante, aquilo que realmente é o que às vezes te movia, é o que te motivava, aquilo que te transformava, que te fazia às vezes levantar, aquilo que te levantava no seu humor. Então, não esperemos os momentos tristes de crise para a gente compreender quem é importante na nossa vida. Às vezes, até nessa questão mesmo, às vezes uma pessoa vai embora, às vezes uma pessoa, ela passa dessa vida para a outra vida espiritual. Então, às vezes a gente deixa de dar um abraço, deixa de dizer àquela pessoa o quanto nós a amamos, esperamos demais, ficamos ali às vezes sem saber, e às vezes deixamos e as coisas passam. E a vida passa, e passa muito rápido. Como a vida tem passado tão rápido, o ano, cada hora as coisas passam muito rápido. Então vamos aproveitar essa moeda tão rica e tão rara que é o nosso tempo, que é a nossa atenção. Vamos dar esse tempo de qualidade ao que precisamos, às pessoas que amamos, a todos aqueles que nós queremos ao nosso lado, sempre, sempre, sempre. E ainda assim, podemos compreender nesse sentido e nessa visão que Deus, Ele está conosco sempre. Ele, com certeza, é o que há de mais importante na nossa vida. E às vezes a gente também lembra de Deus só nos momentos de tristeza, nos momentos de problemas, nos momentos de risco, só nesses momentos que a gente lembra de Deus, quando nós poderíamos agradecer a Deus por tudo que acontece, por tudo que está ao nosso redor, por tudo que nós temos. Nós às vezes só lembramos de Deus nos momentos das nossas perdas, nos momentos de fraqueza. Então vamos sim sempre lembrar de Deus, porque Ele sim, Ele é o mais importante na nossa vida. E não é à toa que tem uma frase valiosíssima lá em Filipenses 4:13, que nos diz isso, e nós podemos repetir. Repita você aí na sua casa, repita onde você estiver. Se em algum momento você estiver assim, abalado, triste, às vezes um pouco para baixo, às vezes sem saber o que fazer, sem chão, uma frase que nós temos que repetir sempre, sempre, sempre. Qual é? Tudo posso naquele que me fortalece. Olha só como essa frase ela é forte, o quanto ela pode nos reanimar e pode realmente clarificar nosso entendimento, a nossa sabedoria. Deus conosco, Ele pode nos fortalecer sempre, 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 sempre. Então, vamos dizer, tudo posso naquele que me fortalece. E, no mais, quero desejar a você um excelente dia, um dia abençoado, que você possa curtir aí com todos que você ama, onde você esteja bem nesse momento. E se você, por acaso, não estiver do modo que você gostaria, vamos buscar esse caminho. Vamos valorizar cada vez mais o que nós temos, em detrimento daquilo que nós não temos mais. E é isso. Que Deus te abençoe muito, muito, muito. Fique com Deus e nos encontramos na próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau!